os nossos queridos do Mural do Sócio. Hoje nós temos a participação da Ana Lúcia Dias Santana Cato, de Ribeira do Pombal, na Bahia, Antônio e Frederico, filhos da sócia Gesmar Mano, de São José dos Campos, estado de São Paulo, e a Dulce de Souza Oliveira, de Manaus, no Amazonas. Então, é o Brasil inteiro participando com a gente aqui deste plano de fazer o Brasil um Brasil mais cristão, um Brasil que ame mais a Jesus, um Brasil que o eleja como seu rei, como Cristo Rei. E hoje exatamente esse assunto que nós estamos tratando no programa Brasil Cristão. Nós temos aqui ao nosso lado, ao seu lado também, porque ele está aqui ao meu lado, mas com você também, que participa conosco deste programa, o Padre Heitor de Menezes, que é um missionário claretiano, que deixou tudo para seguir Jesus, não é? O senhor ouviu aquele chamado, né, Padre? Escutei. Escutou e está escutando a cada dia, né, Padre? Porque o sim é um sim constante. Né? Existe sim um chamado fundamental, o chamado fundamento, o princípio fundamento, como Santo Inácio nos lembra, né? Mas se esse sim, ele não é renovado, nós deixamos de escutá-lo, de ouvi-lo. Aquele primeiro amor, né, Padre? É aquele primeiro amor. Né? Porque a gente também corre risco de, no ativismo do mundo moderno, É verdade, a gente se deixar envolver por outras coisas e deixar aquele primeiro encantamento. Aliás, é o que você falamos no bloco anterior, não é verdade? Desse contágio do mundo e de se deixar levar, né? Mas nós vamos também, com a nossa oração, rezar pelos sacerdotes, né? Eu vivo falando isso aqui, vamos rezar pelos padres, vamos rezar pelos sacerdotes, pelo Senhor Padre, por todos os sacerdotes do mundo, para que tenham essa força e essa renovação diária, né? Isso precisamos. Precisamos porque a oração do povo de Deus chega mais rápido ao coração do próprio Deus. Né? E nós somos sacerdotes para o povo. Para o povo, eleitos para o povo. Eleitos né? para o povo. Não somos maiores que o povo. Somos servos do povo. Somos ponte. A exemplo de Jesus, né? Somos ponte para conduzir o povo de Deus a Jesus Cristo. E aí cabe aquilo que o João Batista falava, que ele cresça e eu diminua. É verdade. Então, o nosso papel enquanto sacerdote deve ser esse. Então, pedir a Deus, para mim, pelos sacerdotes todos, pelos meus irmãos de congregação, de diocese, todos aqueles que passam por essa TV como convidados, como participantes, para que o serviço seja em função do povo de Deus. Claro. Que a nossa presença, não tem sentido, né, Padre? que a nossa presença seja de fato uma presença amorosa, afável, não é? Para que o povo possa nos ver e ver Jesus. Amém. Essas palavras do Padre Heitor que se façam, que ecoem no nosso coração, para que a gente aprenda cada dia, tirar um pouquinho do nosso tempo para rezar pelos sacerdotes. Vamos rezar por eles com muito amor, Padre. Com muito amor a gente reza assim. Então, nós continuamos com o nosso assunto, a solenidade de Cristo Rei, e neste ano, de modo muito especial, o Ano da Fé, não é, Padre? Ano da Fé. Instituído ano passado, dia 11 de outubro, né? Isso. Pelo Papa Bento XVI, e agora nesse final do mês de novembro, aqui encerrando esse ano, que a gente imaginou que seria com o Papa Bento XVI também, não é? Mas a dinâmica do Espírito outra, conduziu né? a barca de Pedro para outros caminhos. É verdade. Não é? E aquilo que foi instaurado pelo Papa Bento XVI como Ano da Fé, continuou. A Igreja mergulhou de fato. A Igreja Universal, ela foi de fato guiada para vivenciar esse Ano da Fé. E esse ano foi de fato produtivo, né? Nesse sentido. Né? Então, eu penso muito, né, e vendo o tema que a gente discutiu desde o início, vendo os motivos pelos quais levou, não é, Pio XI a escrever a encíclica, não é, sobre o Cristo Rei, lá no início do século XX, nós vemos que Bento XVI também tem o mesmo contexto. Não é? A Igreja, hoje, ela continua sendo bombardeada, não é, pelo anticlericalismo. Totalmente. O modo como a Igreja é apresentada, as filosofias contrárias ao Evangelho, os pensamentos, são manifestações claras contrárias à Igreja, que muitas vezes levam os nossos fiéis, os filhos da Igreja, os cristãos batizados, a enveredarem por outros caminhos e a deixarem a fé da Igreja. Então, quando alguém que não comunga da nossa fé
que é de outro berço, que vem de outra realidade religiosa, vem criticar de modo negativo a igreja, a primeira coisa que eu pergunto é, você conhece a igreja? Que ninguém pode criticar o que não conhece, né? Não conhece. Então, o ano da fé, instaurado pelo Papa Emérito Bento XVI, vem chamar a atenção de todos nós cristãos para que nós conheçamos a nossa igreja. Nós mesmos que fazemos parte, que amamos e muitas vezes não conhecemos. Não conhecemos. Porque conhecer a igreja não só é ir à missa e comungar dominicalmente e ouvir o evangelho. Isso também é ser igreja. Mas é mergulhar... é uma partezinha, uma né? partezinha de um todo. Mas é mergulhar de fato na espiritualidade, na doutrina, mergulhar nas questões de fé da igreja, que o Papa tanto insistiu durante todo este ano. E a gente vendo a encíclica dele, fica tão fácil, não é, padre? Ele simplificou ali, né? E ele pede, não é? Ele pediu, no caso, na instauração do Ano da Fé, na abertura, que nós nos dediquemos ao conhecimento do Catecismo da Igreja Católica. É um livro profundamente importante para a nossa vida cristã. E que está ao alcance das pessoas, né? 20 anos, está 20 Está anos de ao lançamento. alcance. É algo muito novo, algo que está aí. Cada um pode ter, pode obter. Eu me lembro da primeira vez que eu tive contato com o catecismo, eu tinha 14 anos. Isso, né, eu tenho 34 hoje, faz 20 anos, 20 portanto. anos. E ali eu vi na casa de umas irmãs da minha comunidade, lá em Murici, as irmãs claretianas. Estava lá na estante delas e me chamou a atenção, Catecismo da Igreja Católica. Aí o senhor já pegou. Peguei. Era um menino, né? Menino, 14 anos, mocinho de tudo. Sabia nem lá o que é chamado de vocação. E comecei a folhear pelo índice. E comecei a ver aquele índice que vai discorrendo sobre as verdades da nossa fé. E aí eu lembro que a palavra que eu falei para a freira, irmã Maria José, eu falei assim, irmã, cada casa deveria ter um livro desse. Então, um menino de 14 anos, né? Pois é. Então hoje, aquela minha inocência, a sua ideia aquela continua, minha ideia né? continua. Cada casa deveria ter o catecismo da igreja. Cada pai e mãe de família deveria ler para os seus filhos o catecismo, não é? Nesse ano da fé foi enfatizado, foi esmiuçado, foi até refeito algumas coisas a partir do catecismo. Sim, é e o verdade. CAT está aí lançado. E o CAT A para linguagem simplificada, muito. né? Para o Então nós não jovem. podemos estar de fora, alheios a este conhecimento. O ano da fé será concluído agora, numa festa de Cristo Rei, não é? No próximo domingo. Pois é, o conhecimento não para por aí. O ano da fé encerrado é encerrado, mas a dinâmica continua, porque eu tenho que conhecer, fé, né? Viver e anunciar. 3 elementos fundamentais para nós cristãos. Conhecer a fé, viver a fé e anunciar a fé. Porque como nós vamos defender a nossa igreja se a gente não conhece, né? Pois é, e isso me deixa muito entristecido quando eu encontro cristãos mornos, que dizem o seguinte, religião e futebol não se discute. Isso é mentira. Religião se discute sim, é para ser discutida sim, é para ser falada sim. Porque, para ser anunciada, né, pai? Claro, porque é a nossa verdade de fé, é aquilo que eu acredito. Eu não posso usar a minha religião e a palavra de Deus para jogar na cabeça do outro, para impor no outro. Mas eu preciso tomar a minha religião, tomar a palavra de Deus para anunciar Jesus Cristo. Oportuno e inoportunamente, né? Isso mesmo. Não é isso que São Paulo fala? E Santo Antônio Maria Claré, meu santo fundador, ele dizia o seguinte para nós, vocês missionários devem fazer Jesus Cristo mais conhecido, mais amado e mais servido por todas as criaturas. Então eu acho que passa por aí... É o lema de vida, né? O nosso lema de vida cristã, tornar Jesus conhecido, amado e servido. E nós só conhecemos e amamos, melhor, só amamos aquilo que conhecemos. E sem imposição a gente chegar, não é, padre? Sem imposição. Sem imposição. Como Jesus fez, né? Então eu fico muito triste também, Maria, quando eu escuto a partir de cristãos dizendo o seguinte, tem 10 anos que eu não me confesso. Eu me confessei quando eu fiz a primeira comunhão, isso já tem 30 anos. Eu confesso com Deus, né? Eu confesso direto com Deus. Essa é a mais comum, eu confesso com Deus. E uma das dinâmicas do Ano da Fé, um dos modos de vivenciar o Ano da Fé é procurar a regularidade da confissão. Eu não digo confessar mensalmente, mas viver na mediocridade de pelo menos uma vez ao ano, por favor. Você é cristão, você não é medíocre. E a gente peca todos os dias, claro. né? Então, nos limpar... Vai acumular o pecado do ano inteiro? Buscar a pureza batismal foi a dinâmica do Ano da Fé. E essa criança que o senhor disse, né, padre?
essa Claro. criança que está em nós. Que está em nós. Quando a gente confessa, quando a gente se coloca diante de Deus humildemente, coração contrito, a criança aflora, não é? A criança flora. A criança flora para nos mostrar a simplicidade da vida. Então, buscar a confissão, buscar a celebração da Eucaristia, ler e conhecer o catecismo da igreja, ir em busca da vida dos santos que vivenciaram em plenitude. Padre, eu amo a vida Então, dos santos. isso tudo nos ajuda a vivenciar a nossa fé. Fazer as práticas de obras de caridade, visitar asilos, visitar orfanatos, levar comidas a quem passa fome. Mesmo um doente da família, né, Padre? Mesmo um doente da idoso família. da família, uma pessoa da nossa família que a gente às vezes não vê, não é verdade? Claro, fazer todas essas práticas de fé fazem com que nós firmemos a nossa fé. Porque a igreja, ela não lança a coisa à toa. Não é simplesmente um desejo do Papa. A igreja não foi reza, nada em vão, o Espírito, ele vai suscitando esse modo para que nós cristãos tenhamos meios de fortalecer a nossa fé. Então, e veio no momento certo, né? A gente vê que veio no momento certo, como veio aquela encíclica do Papa Pio XI, né? Veio no momento certo, agora no momento certo. E a gente vê, Padre Heitor, que o Papa emérito agora, Bento XVI, não encerrou o ano como Papa, se podemos dizer isso, o Papa titular, né? O Papa em serviço, que é o Papa Francisco agora. Então, a gente vê uma lição de humildade, né? Bento XVI foi aquele que mostrou ao mundo o dom da humildade. Eu achei Quando ele disse ao mundo que renunciaria à cátedra de Pedro, que ele conduziu a igreja até ali e que a partir do 28 de fevereiro de 2013 a cátedra estaria vacante, ele disse ao mundo que a humildade ainda pode ser preservada. E que a marca daquele que é de Jesus, né? E essa renúncia não diminui em nada a pessoa de Ratzinger. Não diminui em nada, em absoluto. Para mim aumentou muito. Ao contrário, mostra a capacidade de discernimento dele, a capacidade de percepção, a inteligência de um homem que se colocou a serviço da igreja e disse, até aqui eu pude. Agora de não agora mais. em diante o Espírito conduzirá. E conduziu e nos enviou essa pérola que é o Papa Francisco. E a gente vê que tudo isso dentro deste ano da fé, olha, nós estamos vivendo... Eu desde aquele momento pensei comigo, estamos vivendo um momento privilegiado. Privilegiado na história da igreja. Da história da nossa igreja. Porque nós presenciamos a renúncia de um Papa, a renúncia de um homem que ajudou a construir a igreja. Porque antes de Bento ser Papa, ele era o cardeal Ratzinger, aquele que fez ajudou muito pela igreja. João Paulo II a conduzir a igreja. Aquele homem que era tido como o cardeal de ferro, pelas suas imposições na fé, muito certeiras. Porque na fé nós não podemos ser mornos. Jesus é radical. Radical. Não é, Padre? Claro. Não pode ser mais ou menos, ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Quem não é comigo é contra mim, não é isso que Jesus fala? Se eu sim, seja sim, se eu não, seja não. Tem até umas frases que aparecem no Facebook muito engraçadas. Ou soma ou some. Ah, é muito bom isso. Resume muito bem, né? Eu me recordo muito bem que uma das primeiras falas de Bento XVI ao assumir o pontificado foram estas. A igreja não precisa de qualidade, ou melhor, de quantidade de cristãos. De qualidade. A igreja, ela necessita de qualidade. Os que ficam na igreja precisam ter uma fé firme. Então não adianta a gente ver igrejas superlotadas, não adianta a gente ter eventos muito grandiosos se aqueles que ali estão não estão de coração aberto para assumir a dignidade do Evangelho. E aquele coração aberto, a gente já retoma aquele bom ladrão, né? Aquilo é um coração aberto. Coração aberto. Então, quando este ano, na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco veio ao Brasil e encantou a todos com seu carisma e fez um movimento extraordinário de juntar na praia de Copacabana mais de 3 milhões de pessoas. Isso é um marco dentro das figuras públicas. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. E a gente vê que, diante de frases, a igreja está perdendo fiéis, daquelas frases feitas, né? Uhum. A gente vê que isso não é verdade. Né? Mas aí é onde eu encaminho. Todos estes foram ver o Papa Francisco, foram ter contato com o Papa Francisco. Mas desses 3 milhões,
quantos ali de fato absolveram aquele que Francisco veio anunciar? É, o próprio Jesus, né? O próprio E Jesus. o elegeram como rei. Como rei. Por quê? A nossa prática de fé, a nossa vivência de fé, o nosso modo de ser cristão deve refletir Jesus Cristo. Nós não podemos fugir disso. Nós não somos cristãos de fantasia. Se não está refletindo, algo está errado, né? Não precisamos vestir uma roupagem e tirá-la só quando convém, não. Não é um teatro, né, padre? Nós somos, é ser, é essência, imprime caráter. O cristão deve viver essencialmente a vida cristã, e não apenas quando convém. Então, quando Francisco vem mostrar essa possibilidade, queira Deus que todos aqueles que ali estiveram, Rezemos por isso, né, padre? Porque que ali os jovens, estiveram, né? tenham absolvido este modo de ser e de viver o cristianismo, esse modo de ser santo. E eu acho fantástico quando João Paulo II diz: sede santos de calça jeans e tênis. Porque é o nosso mundo, É né? o nosso mundo. Porque às vezes fica distante das pessoas o conceito de santidade. Mas não, a santidade ela é encarnada. Eu posso ser santo, você pode ser santa, quem nos assiste pode ser santo, desde que permita que o santo do santo se faça presente na vida. É só a gente decidir, né? Aquilo que a gente estava falando, é hoje, é a hora, meu querido, minha querida. Deus queira que essa seja a nossa hora de mudança, né? E o Ano da Fé veio para isso, para nos ajudar a praticar mais firmemente a nossa fé. E no início, quando você falava por trás dos bastidores, que estava rezando o terço e estava se atrapalhando com o pessoal fazendo barulho, eu fico pensando, que bacana. Quantos leigos nossos não rezam o terço todos os dias? Quantas pessoas têm essa prática de fé? É tão simples, a gente pode rezar até nos dedos. Eu acho que é importante, padre, o terço é a oração dos humildes, não é? Dos humildes. Dos pequenos. E a oração mais rica. Né? João Paulo II dizia que é a oração que toca o coração. É a oração do terço. O terço, padre. Né? E quando eu percebo que o Ano da Fé, ele vem para suscitar em nós esse desejo de vivenciar... De práticas que estavam meio... Isso, de também, vivenciar né? a nossa fé, o terço faz parte integrante da nossa vida de fé. Porque quando eu rezo diariamente o terço, eu vou contemplando os mistérios da salvação. E é tudo motivos pelos quais a gente está nessa igreja, né? Não é verdade? Então, as famílias, elas devem priorizar esses momentos de oração. Especialmente neste ano da fé, mas não só no ano da Não fé, né? só. Que se encerra o ano da domingo fé, agora. ele vem resgatar, ele vem cutucar, ele vem reacender. E isso faz com que todos nós possamos nos enveredar por aí. Continuação e continua. é nossa parte, né? Porque, por exemplo, na minha casa, não é? Eu lembro, o meu pai era um homem de oração. Era lindo de ver ele todos os dias rezando o terço. Eu também, padre. Sabe? Então, você via que ele estava inserido no meio que não era propício, porque no trabalho, ele trabalhava junto com políticos, enfim. Então, tinha um meio que não era favorável para ele. Mas ele nadava contra a maré, né? Nadava contra a maré. E era um homem de não dormir sem rezar o terço. Sabe? Então, eu trago essa imagem até hoje. Por isso que eu falo para você que está em casa, reze o terço com a sua família, convoque seus filhos, faça essa prática de fé, porque isso jamais sairá do coração deles, jamais sairá da mente deles, e eles serão cristãos autênticos. Se começar desde pequenininho, né, padre? Desde pequenininho, começar a ensinar a criança ali desde pequenininho, vai crescendo em estatura e em santidade, não é? Isso mesmo. E vai além também, não somente com os filhos, mas também com os casais. Aqui, eu até mando um abraço, é aqui de Campinas, Paulo e Luciana, lá do Jardim Chapadão. Eles me disseram uma coisa que eu trago e falo para todo mundo isso. Eles falaram para mim assim, padre, nós temos 5 anos de casado, hoje já deve ter 7. Eles disseram, desde que nós nos casamos, nós preparamos a nossa oração diária. O Paulo prepara a oração da manhã e eu preparo a oração da noite. Nossa, que lindo isso. E os dois não vão dormir sem rezar juntos. Gente, isso preserva a vida. Quer modelo melhor de fé para uma vida a dois, uma vida de casal, que essa? Marido e mulher rezarem juntos. Então, isso... E quem reza junto, permanece junto. Permanece junto. Sem dúvida. Isso faz com que a gente tenha essa vivência plena, né, de Deus dentro da nossa vida.
E hoje a gente vê que nós estamos tratando desse tema, né? Hoje o encerramento do Ano da Fé, que é agora no próximo domingo, na solenidade de Cristo Rei. E tantos ensinamentos foram colocados aqui, né? Tanta coisa boa foi falada aqui com a gente hoje e continua, né, Padre? Vamos continuar. Continua. O Ano da Fé, ele se encerra, mas encerra como período, não como prática. O Ano da Fé, ele continua. Né? Os bispos do Brasil já fizeram a avaliação nesse mês de setembro passado, das conquistas que foram tidas pelo Ano da Fé. E devem ser muitas. Não é? E perceberam que o crescimento, né, da aproximação para com a doutrina da igreja foi muito. Muitos grupos, não somente de jovens, mas muitos grupos da igreja começaram a estudar o catecismo, começaram a mergulhar nesse livro que contém a nossa doutrina. E antes de encerrarmos esse bloco do programa Brasil Cristão, nós vamos ouvir, vamos ver o que o Padre Evaristo tem a dizer, completando tudo o que nós falamos aqui sobre esse assunto. Diário de oração. Um momento de confrontação de o Deus que nos chama, do Deus que nos diz: voltem-se para mim, de uma igreja que busca nos ensinar insistentemente: voltem-se para Deus. Isaías, o grande profeta da esperança, o que praticamente 713 anos antes de Cristo anunciou a esperança para o povo sem horizontes do Antigo Testamento, dizia assim a seu povo, como diz para mim e para você agora: buscai a Deus enquanto Ele está perto e vocês possam encontrá-lo. O que significa isso? Não deixe para amanhã o que você pode praticar hoje. Não adie a mudança de vida. Não deixe para amanhã de fazer a caridade com seu irmão que está necessitando agora. Seja o seu irmão, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu patrão, seu operário, ou aquele que, por injustiça humana, dorme na rua. Não perca o dia de hoje, porque Deus nos dá incrivelmente a dádiva de cada dia, sem a segurança do amanhã, diante da vida. Incrivelmente, somos suficientemente velhos para morrer a qualquer hora. Quem dos 8 jovens que foram para a boate, numa sadia diversão para poderem terem fundos para sua formatura, esperariam de morrer naquela noite? Ah, não, quando eu crescer, amanhã, depois da manhã, agora é hora de gozar, agora é hora de me divertir, agora é hora de usufruir, agora eu quero fazer o que eu quero, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou fazer as coisas boas quando for velho. Oh, insensato! Busque a Deus enquanto Ele está perto.